Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Contadores de Histórias de Nicholas Joubert. Este é um livro que, assim que eu bati com os olhos nele, eu sabia que tinha de ler. É um livro que faz uma recolha, uma pesquisa sobre os autores das versões que nós conhecemos dos contos de fadas. Portanto, os contos de fadas, não sei se têm noção disso, mas ao longo do planeta, portanto no planeta inteiro, os contos de fadas é algo que está sempre presente, porque era uma parte da transmissão oral de cultura, de tradições, de alguns ensinamentos, de algumas advertências, muitas advertências. Os contos de fadas muitas vezes funcionavam como advertências, principalmente para mulheres. E portanto é curioso porque, apesar de todas as barreiras geográficas, existem muitos contos que acabam por ter quase a mesma raiz. E portanto, o que Nicholas Joubert faz neste livro é basicamente pegar nas versões que nós temos como mais familiares para nós dos contos de fadas e ir tentar compreender de onde vêm essas versões. Portanto, qual foi a pessoa que deu origem a essa versão? De onde é que vinha? Qual era a idade que tinha quando começou a escrever contos? Se foi publicado? Se tinha alguma influência social na altura em que escreveu? Como era a vida até lá? Como foi a vida depois de escrever esses contos? Portanto, o que nós temos aqui é quase como se fosse um trabalho académico, mas sem a linguagem académica, de pesquisa por trás das pessoas que criaram os contos, as versões dos contos que nós conhecemos hoje em dia. E ele foi realmente até muito atrás, porque, como eu disse, os contos de fadas já estão cá há muitas centenas de anos, há muitas mesmo, e portanto ele tenta fazer aqui uma espécie de cronograma de quando as coisas começaram a ser criadas, de que forma acabaram por os contos mais antigos influenciar os contos mais recentes, faz uma espécie de análise sociopolítica da época em que os autores estavam e de que forma isso acabou por influenciar os contos. Muitas vezes os contos são uma forma de transmitir a situação política geral em que se vive, muitas vezes até porque não tinham a possibilidade de falar abertamente e livremente sobre essas condições, seja do povo, por aí fora, e portanto isso está tudo neste livro. É muito curioso, porque a maior parte das pessoas, efetivamente, nós não ouvimos falar sobre elas. Nós temos aqui vários autores e temos também várias autoras. Curiosamente, as autoras estão muito associadas ao conto da Bela e o Monstro, e isso faz todo o sentido, tendo em conta a época em que foi escrito. E, portanto, efetivamente, dois dos nomes que estão associados à Bela e o Monstro, eu já os conhecia. A versão que eu tenho da Bela e o Monstro é exatamente a versão que é mencionada e é mais explorada neste livro. Curiosamente, um dos nomes que está aqui mencionado é relativamente às Mil e Uma Noites, que é Ana Diabo, e esse nome eu nunca tinha ouvido falar até ler este livro, e está agora a ser preparada uma edição das Mil e Uma Noites apócrifa. Eu nem sequer tinha noção que as Mil e Uma Noites era um texto assim tão desconexo, que basicamente o que está a ligar é mesmo a pessoa que está a contar as Mil e Uma Noites, não é? A Sherazade. E portanto alguns desses contos são de Ana Diabo. O autor acaba por se focar mesmo em tentar encontrar a pessoa que criou as histórias e portanto foi muito interessante ler este livro, foi muito interessante ver quem era o último contador de histórias. Eu gosto muito dos contos do autor em questão e se calhar é aquele que nós conhecemos mais como contador, efetivamente, como alguém que criou as histórias, em vez das histórias que nós às vezes associamos a alguém específico, mas que no fundo só fez recolha. E portanto o último contador deste livro é Hans Christian Andersen e possivelmente será o nome mais reconhecível de todos os contadores de histórias que estão aqui. Foi muito interessante conhecer cada um deles, conhecer as histórias, conhecer as versões, o facto de tentarem deixar algo de cultural nas suas histórias e que às vezes acabaram por ser adaptadas conforme iam passando de país em país. É um livro que eu achei mesmo extremamente interessante, é um livro muito fácil de ler e que, se vocês têm algum interesse em histórias, nos contos de fadas, no facto de, para todos os efeitos, são livros com uma componente política e social muito grande, lá está, de advertência. Se têm interesse nisso e saber de onde vieram e o porquê de serem de determinada forma, aquele tipo de roupagem, o porquê de terem sido escolhidas aquelas palavras ou aquelas situações,
nesse caso, este livro vai-vos encher as medidas de certeza absoluta. Portanto, fica aqui a minha sugestão para quem tem interesse em contos de fadas, para quem gostaria de saber mais sobre os contos, de onde vieram, quem eram as pessoas por trás, o que é que levou a que escrevessem aqueles contos, como era a vida antes de se escrever e publicar esses contos, como foi a vida depois. Muitas das pessoas que estão aqui acabaram por ser afastadas, não só de escrever, mas também a nível de contexto social. Vocês eventualmente, se lerem este livro, vão perceber o que eu estou a dizer, e é muito, muito, muito interessante ver como essas pessoas acabam por perdurar no tempo pelas palavras que escreveram e por terem chegado e continuarem a chegar ainda a tanta gente. Portanto, é um livro que efetivamente tem de estar ao pé dos contos de fadas. Se for uma coisa que vos interessa, vão gostar do livro, de certeza absoluta. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre este livro, se é uma coisa que vos interessa, vocês gostam de contos de fadas. Eu geralmente digo que não gosto muito de contos, mas desde que os contos tenham cabeça, tronco e membros, eu gosto. Digam-me então se já conheciam, se é um livro que ficaram com vontade de conhecer, e se já leram, gostaram, não gostaram, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!